Esse verbete que eu vou ler para vocês hoje, retirado desse livro incrível aqui, Feminismos em Movimento, ele foi escrito também em dupla, por duas mulheres, a Alessandra Maia Terra de Faria, que é da área das ciências sociais, e a Maiara Goulart da Silva, que é da área das ciências políticas, tá? Então, é Feminismo Pro-Life e Ativismo Pro-Vida. Isso tá a partir da página 201. Então, escuta. Vamos lá. O tema do aborto e as questões jurídicas concernentes à sua realização pelo sistema de saúde público e privado ocupam um lugar de destaque na discussão sobre direitos civis, sua extensão e promoção por parte do Estado. Tal debate, por vezes reduzido ao plano dos costumes, tem sido central para a estruturação de uma fronteira do antagonismo, por meio da qual são configurados os elos de identificação de movimentos e grupos sociais a partir do binômio conservador versus progressista. Como pontuado por Biroli, Miguel e Mariano, 2017, página 230, o primeiro grupo ganha coesão a partir da crítica ao assassinato de bebês, entre aspas, enquanto o segundo se determina a partir do feminismo e da autonomia das mulheres sobre seus corpos. A própria expressão objeto desse verbete pró-vida indica uma oposição e postura que são acusados de serem pró-morte. No campo conservador, a politização dos corpos e da sexualidade das mulheres é utilizada como amálgama de uma articulação entre o conservadorismo religioso e organizações não governamentais que têm como propósito bloquear qualquer possibilidade de atualização jurídico-política que venha a questionar o paradigma tradicional da sexualidade. Nessa articulação, originalmente liderada por católicos e centrada na questão dos direitos reprodutivos e da família. São os segmentos evangélicos organizados porque tenham obtido um inequívoco protagonismo, sobretudo a partir dos anos de 2000. Ainda que seja impossível pensar em termos de um sujeito monolítico, haja visto as inúmeras diferenças entre as denominações das igrejas. No Brasil, foi a partir desse período que a discussão passou a ter como esfera prioritária e legislativa na qual se observa o embate entre projetos de lei que versam sobre direitos sexuais e reprodutivos, que tem como pano de fundo uma ampla discussão acerca das concepções variadas de modelos de família e de mulher. Em uma perspectiva mais ampla, no campo progressista, liderado nesse tema pelo movimento feminista desde a década de 1970, observa-se uma intensa discussão sobre temas como a adoção e os direitos parentais, que põem em xeque a modelagem tradicional das famílias. Como um exemplo da discussão está a medida em que questionam qual seria a extensão do direito do pai sobre a decisão da mulher, sobre o prosseguimento de uma gravidez indesejada. Nesse debate, o que está sendo discutido é a subordinação da mulher e o impacto das funções reprodutivas e de cuidado na sua vida. Nos Estados Unidos, o famoso caso Roe contra Wade foi um marco no tratamento jurídico dado ao tema do aborto. No início da década de 1970, o país se voltou para a defesa de Norma McCorvey, conhecida como Jane Roe, que pleiteava a interrupção de uma gravidez fruto de uma violação, a qual o estado do Texas se opunha. Representado pelo fiscal do distrito Henry Wade, a decisão do juiz foi favorável ao Roe. O estado, contudo, se recusou a mudar a legislação de modo a legalizar o aborto. Em 1973, o caso chegou à Suprema Corte, que proferiu uma sentença em favor da legalização, utilizando o direito à privacidade como fundamentação para a decisão que concedeu às mulheres o direito de interromper uma gravidez indesejada. Ela indicava, porém, que esse direito não era absoluto e que deveria ser limitado aos primeiros 3 meses de gravidez. Ademais,
indicou que esse direito deveria ser ponderado, tendo em vista os interesses estatais concorrentes em termos de segurança materna e da proteção de vida pré-natal. Nas décadas seguintes, foram implementadas medidas que enfraqueceram esse direito, nas quais a autonomia da mulher em relação ao cônjuge foi questionada, ao estabelecer a necessidade de notificação e consentimento do pai, bem como a decretação de períodos de espera e restrições ao uso do fundo público. Os critérios para a interrupção legal da gravidez foram definidos a partir de critérios justificados por uma argumentação jurídica e científica acerca da natureza dos fetos como seres vivos e de sua classificação como sujeito do direito. Estabelecido entre 24 a 28 semanas, o período indicaria o tempo no qual o feto não sobrevive fora do útero materno e, portanto, não poderia existir independentemente do corpo da mãe, o que dificultaria sua determinação como sujeito, sob a argumentação de que apenas as pessoas têm direitos e os fetos, argumenta-se, ainda não possuem, ainda não são pessoas. Nessa chave, o direito da mulher ao próprio corpo encontraria limites no direito do feto à vida, que só passa a se configurar no momento em que ele é definido como sujeito. A crítica mais direta feita ao uso desse argumento por parte dos movimentos autodeclarados pró-vida ganha uma forma secular, científica e juridical, embora seja apresentado por grupos religiosos. O objetivo dessa opção, denominada de secularismo estratégico, é recobrir a argumentação com uma linguagem passível de ser reconhecida como neutra ou objetiva, quando de fato é orientada por uma visão de mundo fundamentada religiosamente. Como consequência, observa-se ao longo desse processo uma dinâmica de desprivação da religião, na qual grupos religiosos atuam no espaço público recorrendo a um linguajar laico na defesa do modelo tradicional para a definição de família e da família hierárquica entre seus membros, em particular no tocante à mulher, seu corpo e sua autonomia. Dentro dos templos religiosos católicos e protestantes, o embate assume a forma de uma guerra espiritual que é, a um só tempo, local e global. Em junho de 2022, a Suprema Corte reverteu a decisão tomada em 1973 em um julgamento decidido por 6 votos a 3 em prol da manutenção de uma lei do estado de Mississippi que proíbe o aborto após 15 semanas. O julgamento, após o posicionamento dos partidos democrata e republicano, que são respectivamente mais identificados como campo progressista e conservador. O veredito sugere um momento de relativa ascendência dos conservadores e foi justificado como uma revisão do processo Roe versus atividades propostas pela militância. Roe versus Wade, cuja decisão seria desrespeitado à Constituição Federal, uma vez que esta não faz menção específica ao aborto. Um dos traços acentuados desses contramovimentos é a atuação de mulheres conservadoras que adotam repertórios de ação e estratégias de inspiração feminista para negociar politicamente as promoções de questões e interesses femininos, ao mesmo tempo em que refutam a credibilidade do movimento feminista. Além disso, no campo político, apelam para seus respectivos eleitorados e aliados conservadores, enquanto buscam mobilizar uma ampla gama de mulheres, incluindo as que se beneficiaram dos objetivos e conquistas feministas. Nesse sentido, feministas a favor do aborto consideram o movimento pró-vida um paradoxo, ao mesmo que não se trata de feminismo em si. Estudiosas passaram a se debruçar sobre o que, nomeado pelas ativistas contra o aborto do feminismo pró-vida, estudos como o de Laurie Oaks, 2009, analisaram as reivindicações feministas pró-vida, com atenção especial para como o movimento tenta influenciar as atitudes de estudantes universitárias sobre o aborto e sua compreensão do feminismo.
Ao analisar mensagens dentro da literatura feminista pró-vida e das estratégias ativistas do Programa de Extensão Universitária Feministas pela Vida da América, FFL, desde meados da década de 1990, Oaks observa que o feminismo pró-vida funciona como um estudo de caso para analisar como a política feminista sobre o aborto é enquadrada e como o alcance do feminismo é contestado usando uma linguagem que reivindica uma postura de feminismo mais autêntico. Não obstante, assim como ocorre nos Estados Unidos, no Brasil, a atuação dos grupos anti-aborto pró-vida combina atores laicos, muitos deles ligados a grupos políticos de direita e grupos religiosos de diferentes denominações em uma articulação orientada por um ecumenismo civil. Na medida em que as religiões deixam de lado as tensões entre suas identidades religiosas particulares para se articularem em torno de uma agenda política compartilhada. Na história constitucional brasileira, as normas legais, que são referências para o debate sobre o aborto no país, foram formuladas nos anos de 1940, durante o período ditatorial do Estado Novo. A divulgação e a prática do aborto eram punidas por diferentes instrumentos legais. O princípio deles é o Código Penal, que ainda hoje o considera um crime. Segundo observa Rocha, 2006, a redemocratização do Brasil, em meados dos anos 80, teve peso fundamental para tornar a questão do aborto mais visível, criando condições para ampliar o debate e a elaboração de novas normas e políticas públicas, assim como novas decisões no âmbito do judiciário. Ressalta-se que, apesar do teor da lei sobre o aborto, que permanece em tais termos retratados, o Poder Judiciário vem autorizando, em várias ocasiões, desde os anos de 1990, o aborto nas situações de anomalia fetal grave, incomparável com a vida extrauterina. Existe também, em fase de julgamento, uma ação para o Supremo Tribunal Federal, STF, considere que não constitui crime de aborto a antecipação do parto realizado por médicos no caso de gestantes de fetos anencéfalos. A temática do aborto aparece como pauta do movimento feminista de maneira integrada a uma agenda mais ampla que versa sobre os direitos das mulheres. Por outro lado, a questão do aborto é também pauta da Igreja Católica, como parte de sua agenda voltada para a religião e a família. Segundo Rocha, a postura da Igreja Católica nessa discussão tem sido, sobretudo, reativa, assumindo posições contrárias às iniciativas lideradas pelo movimento feminista. Por um outro lado, em consonância com este, nos posicionamentos referentes ao aborto como um direito e utilizando sua abrangente estrutura para divulgar ideias a exercer pressão. Esse é o caso do movimento Católicas pelo Direito de Decidir. Porque dentro da Igreja Católica, apesar da Igreja Católica ser amplamente contra o aborto, mas dentro do movimento da Igreja Católica Apostólica Romana, tem mulheres católicas que são a favor do aborto e se juntaram e fizeram uma organização para ser a favor e dizer isso em alto e bom som. Para quem quiser ouvir, tem uma página na internet, site, tudo bem organizadinho para quem quiser ir dar uma pesquisada. Católicas pelo Direito de Decidir. Aí, segundo afirma Silva, 2017, o Católicas pelo Direito de Decidir surgiu da primeira organização iniciada dos Estados Unidos de 1970. No Brasil, a entidade foi fundada em 8 de março de 1993, propondo articular as ideias do feminismo com o cristianismo, buscando argumentação teológica consistente e oferecendo a possibilidade de encarar a sexualidade como algo positivo, que pode nos fazer felizes, sem nos sentirmos culpadas. Dentre as atividades propostas pela militância estão a articulação com movimentos sociais, entidades de classe, sindicatos e redes municipais, regionais e nacionais através da oferta de assessoria, cursos e debates. Há também o dispositivo chamado Redes Multiplicadoras. Nesses espaços são realizadas oficinas em todo o país, especialmente no Norte e Nordeste, com mulheres envolvidas com organizações religiosas e movimentos sociais sobre os argumentos étnico-religiosos favoráveis aos direitos das mulheres. Essas mulheres tornam-se multiplicadoras em suas comunidades e seu trabalho é acompanhado por uma integração da equipe católica.
Como observa Rocha, 2006, dentre as católicas há diferentes visões de mundo, as relações de gênero, de sexualidade e de reprodução. O movimento feminista e o movimento pró-vida têm angariado apoios e constituído parcerias, como o da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, parte da Igreja Católica, e outras religiões, sobretudo aquelas de denominação evangélica. Vale ressaltar ainda, como observa Silva, 2017, que o conflito entre as católicas e a CNBB nos permite afirmar que o movimento católico progressista, presente nas comunidades eclesiais de base e nas comissões pastorais, produziu ideias de modo de engajamento político que transcendem a própria igreja. Como afirma a Luna, 2014, o debate sobre a legalização do aborto, com suas idas e vindas em diversas partes do mundo, exemplifica a circulação e troca de ideias e repertórios, inclusive porque tanto os partidários pró-vida quanto os pró-escolha, ao se chocarem, alimentam-se de argumentos não só oriundos de seus contextos locais, como de parcerias internacionais, conforme indicado acima, à luz dos conceitos do ecumenismo civil e secularismo estratégico. O Vaticano e o Grupo Internacional Católicas pelos Direitos de Decidir constituem exemplos e fontes dessa circulação no campo religioso. Mas, entre as ONGs laicas, também se encontram esses laços, que vão do financiamento ao intercâmbio de ideias. Muito bom esse texto, né? E traz à luz algumas coisas que acontecem dentro do movimento feminista religioso, que muita gente acha que não existe, mas existe, que bom que existe. Muita gente não sabe, né? Mas existe uma movimentação que não desiste das mulheres dentro da Igreja Católica, aqui no Brasil, né? Então é muito importante esse texto, gostei muito. Bom compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!